Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para debater temas do parlamento e assuntos de interesse da população. Hoje no Contraplano vamos discutir diversidade religiosa. É esse o tema que você acompanha a partir de agora. Para construir o programa de hoje, recebemos o presidente da Federação de Umbanda do Maranhão, Biné Abinocô, o pastor da Igreja Presbiteriana Doulos, Davi Luna, e o representante da Igreja Ortodoxa Oriental, Padre Pablo. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite. Queria começar falando sobre a importância da gente estar discutindo esse tema, diversidade religiosa. Faz sentido para os senhores? Quem começa? Biné? Essa diversidade religiosa faz sentido e a diferença para nós das religiões de matriz africana. Primeiro, nós temos essa referência de termos vindo trazidos da África para o Brasil e aqui ser colonizado pela Igreja Católica. Então, nós temos essa referência com a Igreja Católica por conta até de ter essa relação com o sincretismo religioso. Então, a gente sabe que a diversidade vem o Natal, que para a gente acompanha porque é uma festa cristã da Igreja Católica, mas a gente também tem nossos ritos dentro das religiões de matriz africana, que é a nossa referência ao tambor de Mina. Então, a gente também herdou tudo, porque nós fomos também, vamos dizer, preparados, nós fomos colonizados e nós temos referência como o presépio. O presépio, nós dentro do terreiro, nós temos uma ligação com algumas entidades para essa grande referência que é dentro do nascimento de Jesus. Mas essa data do Natal, para as religiões de matrizes africanas, elas têm um outro sentido? É um sentido mais próximo? O que seria? A religião de matriz africana sempre tem o sentido dessa relação do acolhimento, do amor, do ouvir, do compartilhar. Então, eu sempre digo que o Natal, que é cristão, mas todos os dias você pode estar acolhendo seu irmão, seu filho de santo, sua filha de santo, as pessoas que lhe acompanham. Então, é muito forte essa relação por conta de ser muito aberto às religiões de matriz africana. Ter esse acolhimento, sempre estar compartilhando tudo nos terreiros de matriz africana, tudo nós compartilhamos e nós doamos, como também recebemos, mas tudo é uma doação do dia a dia. A gente vê o irmão que sente frio, independente dele ser do terreiro ou não. A gente também tem esse trabalho social durante o ano todo, não só esse período natalino. Pastor, sobre diversidade religiosa. A questão para nós da pluralidade religiosa, principalmente para nós protestantes, e da igreja que eu faço parte, do protestantismo histórico, é algo muito comum e latente para todos nós. Até porque, por exemplo, quando você olha para a própria formação do Estado de Israel, no judaísmo mais antigo, ele é um Estado de 12 tribos, com seus contextos diferentes, com suas particularidades diferentes e suas idiosincrasias diferentes. Quando você olha, por exemplo, os relatos, e especificamente do Natal, o relato dos dois evangelistas, no caso de Mateus e de Lucas, que fazem um relato mais detalhado do Natal, você vai ver que os dois buscam vertentes diferentes. Mateus olhando mais para o judaísmo e pegando a ideia dos reis magos, pegando a ideia daqueles que vêm saudar o rei de Israel. E você tem Lucas de um papel muito mais do campo, daqueles que estão no campo, no caso dos pastores, aqueles da qual o sinal é dado. E aí, ambos os casos, você vê o anúncio sendo dado por anjos angelicais ou então pela própria estrela. Você vai começar a ver que a ideia é justamente daquele que veio trazer paz para os homens, não paz para um grupo de pessoas ou paz para uma determinada parte, mas aqueles que veio trazer paz para os homens, paz para a terra, vamos dizer assim. Quando você olha para Jesus, ao escolher os seus 12 discípulos, você também olha essa pluralidade.
nenhum deles era igual ao outro, não existia até nem grupos, vamos dizer assim, fechados dentro dos discípulos. Você tem 2 irmãos, 4 que são 2 irmãos, no caso de João e André, e no caso de Simão e Natanael, você tem esses irmãos, de Tiago, perdão, mas só que todos os outros são de diversidades diferentes, de pluralidades diferentes, desde cobradores de impostos, como Mateus, que não eram muito bem vistos, até zelotes, vamos dizer assim, de um extremismo muito mais revolucionário, como, por exemplo, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Então você percebe muito claramente que essa pluralidade ela sempre foi característica do cristianismo, sempre foi isso. Quando João, por exemplo, no final, ao descrever o Apocalipse, que ele enxerga o novo céu e a nova terra, ele diz que esse novo céu e a nova terra é feito de povos, tribos, línguas e nações. É feito de todas as partes da humanidade. Quando você vem o catolicismo, depois você vem o protestantismo também parte desse pluralismo religioso. Quando você tem os luteranos na Alemanha, quando você tem os calvinistas de uma forma mais reformada na Suíça, você tem os zwinglianos, você tem os wesleyanos na segunda geração, mas você tem os metodistas na primeira geração na Inglaterra, os presbiterianos na Escócia. Então você começa, os remonstrantes na Holanda, então você começa a perceber que essa parte do pluralismo, ela faz parte do cristianismo. E principalmente nessa época onde celebramos o nascimento do nosso Salvador, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, daquele que veio para unir esse plural, que veio unir essas pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações lavadas pelo sangue deste Cordeiro que nasceu para nos trazer luz ao mundo e paz na terra. Nós celebramos justamente isso, de que por mais que tenhamos etnias diferentes, por mais que tenhamos pensamentos diferentes, por mais que tenhamos, vamos dizer assim, matrizes diferentes e matizes diferentes também, isso faz aquilo que nos une à fé no Senhor Jesus Cristo. É aquilo que nos une. Se eu puder abrir um parênteses bem curto aqui, a graça, vamos dizer assim, do cristianismo, ela é muito mais graciosa dentro do Brasil, porque nós somos um povo sem etnia definida. Pelo fato de nós sermos um povo sem etnia definida, colonizado de todas as formas, por mais que historicamente tivemos colonizadores, mas nós brasileiros fomos colonizados de todas as formas. Por índios que aqui viviam, por africanos que aqui vieram, por europeus que aqui estiveram, por hispânicos, por asiáticos que depois chegaram na segunda colonização, na colonização mais tardia do Império. Você percebe muito claramente de que nós brasileiros, nós não temos um estereótipo definido. E isso é gracioso porque nós somos literalmente a verdadeira materialização dessa pluralidade do cristianismo. Que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, todos os povos, tribos, línguas e nações estarão reunidos em um só povo, justamente por conta desse menino Jesus que veio, desse menino Deus que encarnou, para que pudéssemos não só ter paz na terra, mas para que pudesse ser a luz do mundo. Então, celebrar o Natal é celebrar a data daquele que nos uniu, daquele que une a todos nós. Eu queria ouvir um pouco o Padre Pablo. Padre, como é que a Igreja Católica vê essa questão da diversidade religiosa? Bem, primeiro por 2 aspectos, acho que principais. O primeiro, falando de Brasil, porque o Brasil é o país da diversidade e das consequentes adversidades dessa diversidade, que é o desafio da gente aprender a conviver com o outro, com a diferença de multietnias, multiculturas, multitudo, né? Para o cristianismo oriental ortodoxo, que se desenvolve fora desse eurocentrismo, né? A Igreja Católica é uma igreja que se desenvolve na Europa, depois parte para as Américas. As igrejas protestantes também começam na Europa e partem depois para as Américas, para a África. O cristianismo oriental não, que se atribui sua origem aos apóstolos, ele se desenvolve primeiro no Oriente Médio, vai para o norte da África, vai para a Etiópia, vai para o sul da Índia, vai para a Armênia, chega à Ásia, chega inclusive ao leste europeu. Então, para os orientais ortodoxos, a diversidade é uma característica que gerou também adversidades e que nesses 2000 anos de igreja a gente aprendeu muito e é redesafiado, porque como é que as nossas igrejas chegaram ao Brasil? Fugindo da guerra.
Aqui elas tiveram que reaprender a ser igreja, noutra cultura, noutra língua, convivendo com outros perfis de cristianismo com as quais as igrejas orientais não eram acostumadas, que eram com os católicos de rito latino e com os protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Então é sempre um aprendizado, um discipulado que nos renova e nos convida a anunciar, a dar testemunho, né? Primeiro discípulos, depois apóstolos, aprender e reaprender para anunciar a boa e sempre nova de Jesus Cristo. A gente pode dizer que para a igreja ortodoxa oriental, o Natal tem um sentido igual do restante das igrejas? É a segunda maior festa do cristianismo, só perde mesmo para a Páscoa, porque de nada valeria o nascimento se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado para os cristãos. A razão de sermos cristãos não é o nascimento, nós não somos simpatizantes de Jesus, nós somos testemunhas de que Ele morreu, ressuscitou e reina glorioso nos céus. Então, a Páscoa é a maior festa. Agora, é claro, a Páscoa é uma consequência de um plano do amor de Deus que quis se fazer homem e habitar entre nós. Jesus não é um líder político, não é um líder social, Jesus não é um profeta, Jesus para os cristãos é Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, um Jesus de duas naturezas. Então quando Jesus diz, quem vê a mim vê ao Pai, nós estamos contemplando em Jesus Deus. Logo, é o nascimento do Deus que se faz acessível. Quem olha para Jesus, olha para um Deus que, por conta do pecado, fechou as portas do paraíso no Éden, mas que abre novamente em Jesus no seu nascimento. Deus se torna tangível, tocável, acessível. Tanto é que quando Ele vai nos ensinar a rezar, Ele nos convida a chamarmos Deus, não de algo distante, mas de Pai, aquele que me gera, aquele que me acolhe, aquele que me educa, aquele que me quer dentro de casa, aquele que diz, a minha morada é feita de muitas moradas e uma delas é para você. Então, o Natal é de fato uma grande festa, uma importante festa, só perde para a Páscoa, mas é uma grande festa. E para a gente é também um convite de reaprendermos a sermos discípulos que, no constante aprendizado do amor, do anúncio, do testemunho, reaprendemos também a anunciar, a sermos testemunhas do Senhor. Agora, porque aqui temos 3 representantes de religiões diferentes, todos falando da importância da diversidade religiosa, por que existe tanta intolerância religiosa, então? A intolerância religiosa ela não se dá por parte de Jesus Cristo. Isso é uma coisa que é importante a gente dizer. Jesus Cristo nunca foi intolerante, a não ser com aqueles que eram contrários à sua boa nova. Quando, por exemplo, ele é intolerante, quando ele vai no templo, quebra a banca do templo, porque as pessoas estavam literalmente sugando aqueles que deveriam ser doados. Ao invés da casa ser chamada casa de oração para todas as nações, a casa estava virando uma casa de salteadores e de comércio. Então ali ele é intolerante com aquilo porque não tolerava mais a forma como oprimia os judeus, oprimindo os judeus. Mas ele nunca foi intolerante com prostitutas, nunca foi intolerante com leprosos, nunca foi intolerante com pessoas de outra nação, com samaritanos, por exemplo, nunca foi intolerante com gregos, nunca foi intolerante com nenhuma dessas pessoas. Ao contrário, ele sempre diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse é o Senhor Jesus. Agora, a grande questão é que se torna são as pessoas ou aqueles que são falsos seguidores de Jesus, quando ele mesmo avisa de que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará comigo no reino dos céus, mas aquele que fizer a minha vontade e a vontade do meu Pai, esse é que vai entrar. Você não pode pegar e dizer que estes, entre aspas, seguidores de Jesus e não filhos de Jesus, mas seguidores de Jesus, eles representam o cristianismo. Não pode dizer isso, porque tem que olhar para Jesus. Se você quer saber como é um cristão de verdade, olhe para Jesus. É por Ele que vivemos, é para Ele que vivemos, é por causa dele que vivemos. Agora existe. Da mesma forma que existem intolerantes dentro do protestantismo, do evangelicalismo, existem intolerantes em todas as formas, em todas as religiões, de todas elas.
em todas elas. Em todas elas existem intolerantes. Então, quem são intolerantes são as pessoas, não é Jesus Cristo. Não é isso, não é ele. Biné, quer contribuir também com essa questão? Olha, a questão da intolerância religiosa, principalmente para nós, povos de matriz africana e terreiro, as pessoas falam em nome de Deus, elas dizem que ela tem um formato de chegar a Deus, e esse formato é que se torna que vem a intolerância, e da intolerância vem o ódio religioso. Hoje nós já ultrapassamos, hoje é ultrapassada a intolerância, hoje é o ódio religioso e o racismo. Eu sempre coloco que os pastores, os líderes religiosos, os pastores no sentido, mas os líderes religiosos, eles podem ensinar a amar, porque o que eu percebo, o que nós sofremos vindo dos religiosos, de pessoas políticas que representam a religião, porque hoje também uso a religião dentro da política, eles nos atacam e eles ensinam a odiar o irmão, o cidadão, o povo de terreiro. Mas ele também pode conseguir a ensinar a amar. E somente amando e respeitando é que nós vamos superar a intolerância, o racismo, o ódio, porque isso está disseminado de um grupo de pessoas que acham que, de outras religiões, que eles têm um modelo de Jesus Cristo, um modelo de Deus, um modelo até do Salvador. E nós, na nossa religião, como eu já coloquei antes, nós somos aquela religião de compartilhar, se preocupar, de buscar, ou na rua, ou na porta, em todos os lugares, a pessoa, o filho, a filha. Então, é muito importante que nós que estamos aqui, nós possamos, as pessoas que possam nos ouvir, e elas refletirem que é importante que elas não falem, como o próprio pastor colocou, não falem em nome de Deus, dizendo que Deus é contra nós, que eles têm esse modelo e que eles representam um povo, como o povo do Maranhão, e dizem que eles estão representando Deus. E para representar o Deus que eles têm na cabeça, no coração, na mente, eles têm que nos atacar. E nós sofremos isso com grandes ataques e violência religiosa nas nossas casas, nos nossos terreiros, com pai, mãe, filhos de santo, que muitas das vezes finaliza até com a passagem, como a gente diz na nossa religião, com a morte dessas pessoas, quando elas sofrem a intolerância e elas verem que muitas das vezes não conseguem ter a resposta, nós não conseguimos ter o retorno, a resposta do ataque que nós sofremos, e esse pai e a mãe de santo termina indo a óbito 6 meses, 1 ano depois. Então, essa intolerância ainda é muito forte contra o povo das religiões de matriz africana. Quero ouvir também o Padre Pablo, mas antes a gente vai para um breve intervalo e na volta tem mais Contraplano debatendo hoje diversidade religiosa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje debatendo diversidade religiosa. Eu fiquei de ouvir o Padre Pablo também sobre essa questão. Por que existe tanta intolerância, então, Padre? Já que a gente está aqui com 3 representantes que falam da necessidade de pensar o mundo com diversidade religiosa. Eu tento sempre explicar nas nossas celebrações que o cristianismo não é um clube de pessoas legais. Se o fosse, estaríamos fazendo uma péssima escolha, porque Jesus ele não escolhe inicialmente 12 pessoas legais. Ele escolhe pessoas que dizem sim, apesar dos seus defeitos, das suas adversidades. Se pensarmos, por exemplo, que o primeiro grupo de cristãos, 12 pessoas, 2 irmãos queriam disputar o lugar de honra ao lado de Jesus. O outro
falou que ia dar tudo por Cristo e na hora nega 3 vezes. Outro vende por 30 moedas. É o mais novo que fica ao pé da cruz, sabe-se lá se por medo, não sei porque não sabia por onde correr. Então, se a gente colocar numa relação de 1 para 12 e multiplicar por bilhões de cristãos hoje, então a gente tem muito mais. A gente tem muitos Judas Iscariotes, muitos negadores 3 vezes, ou muitos querendo o lugar de honra, ainda que não coloquem Jesus, né, substituam Jesus pela sua própria presença. A intolerância, ela é fruto da estupidez humana, e a estupidez humana ela não é uma novidade. Aliás, a Sagrada Escritura está toda repleta, e não só a Sagrada Escritura dos cristãos, a Bíblia, mas os escritos religiosos e não religiosos de toda a humanidade estão repletos, recheados de estupidez humana, que levaram o ser humano à desgraça. Tá? Então, veja, a diferença, a liberdade de consciência de dizer eu creio nisso e não creio naquilo, obviamente não valida qualquer atitude de ódio. Também relativizar a verdade para que eu diga que eu sou legal com todo mundo também é uma falha na visão, por exemplo, da igreja, dado que, por exemplo, Jesus é interpelado por um homem que quer ir para o céu e pergunta quais são os passos. Jesus fala, segue os 10 mandamentos. Ele diz, eu já sigo. Ele falou, então vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e herdará o reino dos céus. Depois vem e me segue. O que ele faz? Ele não segue. E Jesus não puxa os cabelos e nem manda os seus discípulos darem uma coça nele. Ele só fala, ele só lamenta. Como é difícil que alguém rico, né, entre no reino de Deus. Como eu falei, a igreja não é um clube de pessoas legais e Jesus não é um popstar com fãs. Jesus é Deus, para os cristãos é Deus encarnado, e os cristãos de verdade às vezes disputam ou dividem lugar no mesmo banco com tantos Judas, com tantos, ou com pessoas com momentos de Pedro, né? Momentos de Paulo, que precisou ficar efetivamente cego para poder enxergar. O que a gente não pode, diante disso, além de identificar a falha, é se contentar com ela. Como o Biné falou, como líderes religiosos, a gente precisa fomentar, ter momentos não só como esse, mas internos nas nossas comunidades, onde a gente possa falar, e ainda que há quem discorde, porque infelizmente as igrejas acabam sendo para choques de todo tipo, às vezes, de comportamento, de pensamento, né? Mas a gente tem que buscar mesmo meios de parar de anunciar clubes de pessoas temáticos para anunciar um Cristo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora segue quem quiser, né? Segue quem quiser. E aqueles que não seguem não têm que ser hostilizados, odiados por isso, não é? Mas chamados a seguir pelo testemunho daqueles que dizem, pelo menos, seguir efetivamente. Agora, o padre Pablo tocou numa questão, eu queria ouvir de todos, como que a religião, né, ou como que a igreja da qual o pastor Pablo faz parte, a Federação de Umbanda, que o Biné representa aqui, a própria igreja ortodoxa oriental, pode contribuir, então, para essa convivência pacífica, né? Se já existem ações dentro de cada um desses espaços que promovem esse tipo de reflexão. Para além daqui, por exemplo, esse encontro que a gente está fazendo, existem outros tipos de atividades que os senhores acompanham, se desenvolvem de alguma forma, nesse sentido de ter essa discussão mais ampliada? Se o senhor me permitir, né? Eu quero citar só três ações que o protestantismo fez ao longo da história. A primeira delas é a educação. O protestantismo, ele teve, no mundo ocidental, é claro, ele teve sua contribuição enorme com a educação, não só ensinando a ler, não só traduzindo a Bíblia para todo mundo, e acima de tudo como criando aquilo que a gente chama de pedagogia para todos. É tanto que o chamado pedagogo moderno, que é Philippe Melanchthon, que é estudado em todas as universidades, é um pastor luterano
que sucede Lutero na Alemanha. Então o protestantismo ele faz isso ao ponto de criar aquilo que conhecemos hoje como universidade, o universal para todos, sem importância de credo, sem importância de religião, sem importância de cor, de sexo ou do que for. A educação, a escolaridade, na verdade, e a educação, ela é uma marca do protestantismo. A forma como nós temos hoje colégios, escolas, primeiro, segundo, terceiro grau, pós-graduação, é uma marca do protestantismo. Isso é inegável. A segunda questão que a gente começa a perceber e olhar é de que você vai ver questões pontuais de Judas, Pedros e outros intolerantes que existem, mas raramente você vai ver uma igreja protestante coordenando um massacre étnico ou até mesmo um massacre religioso. Por quê? Porque ela viveu isso. A igreja protestante viveu isso. Quando, por exemplo, quando os primeiros protestantes vêm para o Brasil, eles vêm para o Brasil com os colonos, com os alemães, com os poloneses, com os suíços, com os ingleses, que vêm para colonizar o Brasil ao fim da escravidão. A história mostra muito claramente de que o protestantismo ele nasce nesse contexto étnico e não é um contexto de massacre étnico, é um contexto de sobrevivência étnica. E o terceiro desse último ponto é muito simples, é o entendimento de que o evangelho é para todos. Não é alguém que se levanta no lugar de Cristo, apontando o dedo para os outros, ou dizendo querendo fazer novos índices, dizendo quem são salvos ou quem não são salvos. É o evangelho para todos. É de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É simples isso. É muito simples isso. Qualquer coisa além disso, que fala, como o próprio padre disse, que vai além de Jesus Cristo, que é o evangelho encarnado, que nos leva ao Pai, qualquer coisa além disso não está na Bíblia. Então, se você tiver que seguir um líder religioso, se você tiver que seguir uma igreja ou uma entidade religiosa, se você tiver que fazer parte de um clube para que, entre aspas, possa ser salvo, isso não faz parte do que a Bíblia nos diz. Essas três questões é aquilo que mais a gente combate. É que a educação, historicamente falando, o protestantismo é para todos, o evangelho é para todos, e o próprio cristianismo ele é fruto, o próprio protestantismo ele nasce nesse contexto de uma luta étnica, e por isso a gente não pode voltar contra as nossas origens. Biné, você também quer falar sobre esse assunto? Quando você pergunta se nós já temos algumas ações, sim. Nós temos, ao longo do tempo, buscado, fomos também muito convidados para participar de grupos de discussões interreligiosas. Só que essas discussões, muitas das vezes, nunca as pessoas que mais atacam as religiões aparecem, que são os representantes das igrejas pentecostais. Eles nunca se fazem presente. Muitas das vezes a Igreja Católica, através de alguma coisa, eles se fazem presente, discutindo, e às vezes nós conseguimos falar para nós mesmos, porque os pentecostais nunca estão presentes. A gente pode, a Igreja Católica hoje convida muito o povo de matriz africana para participar de momentos, e quando a gente já teve essa experiência, que a gente também já fez momentos para a gente conversar, discutir, a gente falar entre a gente, ver um caminho, e a gente muitas das vezes fala para nós mesmos, porque quando a gente organiza, nunca eles aceitam um convite, ou se aceitam, no dia acontece alguma coisa, uma desculpa, e não faz parte. Então, como o pastor coloca, mas a educação, tudo começa pela educação. Mas essa educação que o pastor está falando é muito de formação, não é essa educação até de formação religiosa. Porque eu acredito que como eu coloquei antes, cada líder religioso, ele pregando, falando, reunindo, ele vai falar para os seus adeptos, para quem lhe acompanha, de como conduzir, e o respeito às outras religiões.
Hoje aconteceu, passou anos, centenas, mas a Igreja Católica ela conseguiu discutir que a importância de respeitar e reparar a questão das outras religiões, principalmente as religiões de matriz africana, porque nós primeiro começamos a colonização com a Igreja Católica e depois fomos seguindo com outros segmentos que foram surgindo. Então é importante que a gente continue, não podemos parar, porque se a gente parar vai ser mais difícil. Esse momento, não só o programa, não só as reuniões, esse interreligioso, para ver se a gente consegue encontrar o melhor caminho, eu acredito, de qualquer forma, para o respeito às religiões, seja qual for. Quando a gente está falando de diversidade, aceitação, a gente está falando também daquele que é não religioso? Eu acredito que sim, porque, como eu falei, a fé, ela está relacionada à nossa liberdade de consciência. Crer não é um sistema como uma fórmula matemática, onde você junta essa ou aqueles eventos, aquelas experiências, e a pessoa necessariamente vai crer. Aliás, acreditar e crer é diferente. Pilatos acreditava em Jesus, ele conversou com ele pessoalmente, mas ele não crê em Deus, né? Aqueles que o difamaram, que o apedrejaram, que o chicotearam, que o perseguiram, que o traíram, viram Jesus, testemunharam, os fariseus viram os milagres pessoalmente e nem por isso creram, né? Então, a gente precisa entender que crer e acreditar, às vezes, são coisas que não caminham juntas. E como é que a gente muda isso? O pastor falou, o Biné também falou sobre educação, né? Mas o Biné tocou num ponto interessante. Muitas das vezes a nossa educação, ela não é obviamente o que o pastor falou, mas ela é educação que ela está nos livros, nas academias, ela é elitizada em discursos, mas ela não parte diretamente de algo visceral, de casa, da família, do bairro, da estrutura, né? E o remédio para a arrogância é a humildade. O remédio para a ignorância é o conhecimento. Como é que a gente cura isso? Primeiro, reconhecendo que todo mundo tem direito ao amor de Cristo, mesmo aqueles que não reconhecem, mesmo aqueles que não acreditam, porque quem não acredita, muitas das vezes, não consegue acreditar. Não é que está decidido a não acreditar, ele não consegue. Ele pode trazer, não vou chamar incapacidade, mas uma dificuldade mesmo de transcender, né, naquilo que é fora do material. Às vezes ele traz, por exemplo, traumas, experiências ruins. Afinal de contas, aqueles que falam de Deus não o testemunham muitas das vezes, e o mau exemplo, assim como o exemplo traz, o mau exemplo afasta, né? Mas eu acho que a primeira atitude que pode ser transformadora é distribuindo o ser cristão, não dentro de paredes de um clube religioso, mas a todos. Então, por exemplo, na nossa comunidade, quando a gente faz ação social, a gente tem médicos que de 2 em 2 meses fazem atendimento médico gratuito à comunidade. É anunciado aos vizinhos, com todos os plurais possíveis. Ou seja, gente que gosta, que não gosta, gente que quer e não quer, homem, mulher, preto, branco, pobre, rico, um bandista, candomblessista, evangélico, protestante, pentecostal, ateu, quem passa na porta da igreja e cospe, debochando, mas também quem passa fazendo o sinal da cruz, mesmo não entrando na igreja, é para todo mundo. E quando as pessoas, gostando ou não, acreditando ou não, olham os cristãos, estou falando como cristão, olham os cristãos refletindo um Cristo que lhes foi negado tanto tempo, abre uma porta, no mínimo para dizer, a minha experiência talvez não tenha sido tão interessante, mas esse Cristo
que estão vivendo bem ali, eu posso até não acreditar nele, mas se ele existir, ele não é tão ruim quanto eu imaginava, não é? Então sim, é para todos, né? Jesus, ele falava para multidões que acreditavam em coisas diferentes, que acreditavam pessoalmente nele. Quantos daqueles que estavam no domingo de Ramos cantando Hosanas nas alturas não se converteram naqueles que disseram crucificam? A gente não sabe, não tem como contabilizar isso. Mas o fato é que aquela multidão que estava cantando Hosana não foi absolutamente substituída pelos que estavam dizendo crucificam. É sempre um trabalho de discipulado, né? De rediscipulado, de reaprender, de se recatequizar, de se reevangelizar, de se reconverter para poder anunciar, independente de aceitar ou não. Essa aceitação, ela pode acontecer de muito novo, criança, que tem uma estrutura, por exemplo, familiar que apresenta Cristo, ou pode acontecer na cruz, crucificado ao lado de Jesus, dizendo, Senhor, eu não mereço estar, eu mereço estar aqui, tu não merece, mas no teu reino lembra-te de mim. A gente não sabe quando vai acontecer, mas se o Cristo for refletido em nós, em algum momento, esse Cristo vai ser visto e ele vai ser, no mínimo, requisitado, né? No sentido de dizer, Senhor, é meu último momento, mas no teu reino, lembra-te de mim. Perfeito. A gente vai para mais um intervalo e na volta, o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano de hoje, debatendo diversidade religiosa. Nossos convidados, o presidente da Federação de Umbanda do Maranhão, Biné Abinocô, o pastor da Igreja Presbiteriana Doulos, Davi Luna, e o representante da Igreja Ortodoxa Oriental, Padre Pablo. A gente falou um pouco da diversidade no início, depois falamos um pouco da questão do porquê que existe essa intolerância, mas eu queria que a gente resgatasse um pouco também dos sentimentos que a gente conversava antes de começar o programa, que tem um pouco a ver com esse período agora e que deve ter muito a ver com as religiões, né? Solidariedade, amor, compaixão. Como é que a gente pode, como que cada uma das religiões, congregações de vocês trabalham no dia a dia esses sentimentos, porque tem tudo a ver com essa questão da diversidade religiosa, do respeito. Biné. Nós, como eu coloquei também no início, nós da religião de matriz africana, nós, assim, temos essa grande referência, não só pela essa festa natalina, mas, como eu coloquei, o dia a dia, o amor, o companheirismo, o acolhimento. Então, tudo faz parte dentro de nossa religião. Nós temos o sagrado e o segredo. Então, é importante quando essas pessoas que fazem parte, que são meus irmãos, pais, mães de santo do terreiro, a gente possa nos congregar, nós possamos nos confraternizar. Isso, a confraternização, eu vejo todos os dias, porque é um momento muito como eu coloquei, de partilha. Nós estamos sempre partilhando, nós estamos sempre contribuindo e dando e recebendo. Então, esse momento, como eu coloquei antes, que o Natal é uma festa cristã, nós também temos, como eu coloquei, por conta do sincretismo religioso, tem Jesus Cristo, e na nossa religião nós temos Oxalá, Toialissá e a natureza, porque nós só existimos, somos tudo, porque nós temos um grande Deus, que é o Deus de todos, mas que cada religião tem sua denominação. Pois é, independente até do período do Natal, são esses sentimentos que deveriam fazer essas pontes entre as diferentes religiões? Independente daquilo que você acredita, ou no Deus que você acredita? Esse é o ponto. Quando uma pessoa só pensa nisso numa data, tipo numa Páscoa ou no dia de finados, quando a pessoa só lembra do ente querido no dia de finados, quando a pessoa só lembra da solidariedade e da tolerância religiosa no dia de Natal,
essa pessoa precisa repensar a ligação dela com o sagrado. Porque ela só está vivendo de datas comemorativas. Ela está vivendo só no automático. Ah, que dia é hoje? Hoje é dia de tal coisa. Então, eu só vou viver isso hoje. Amanhã, eu já não vou mais. Eu chego num sinal, ou então eu escolho uma entidade de sem fins lucrativos, de ajuda, quer seja um asilo, quer seja um orfanato, quer seja qualquer outra entidade, eu vou lá e dou parte do meu 13º para isso. Então eu cumpri a minha obrigação. Quando a pessoa pensa dessa forma, ela precisa repensar a ligação dela com o sagrado e com o outro. Porque isso está errado, não é para você fazer isso uma vez no ano, é para você fazer isso sempre. Todos nós precisamos ter um sentimento, e aí essa é a minha pregação, essa é a forma como eu tento ensinar aqueles que me foram dados por Deus ao pastoreio, é que nós somos uma humanidade. Por exemplo, eu creio que é a primeira vez que eu estou vendo todos vocês aqui, mas nós vivemos na mesma cidade, cada um numa engrenagem que faz com que essa cidade funcione. Se você deixar de existir ou eu deixar de existir, aquilo que eu faço e aquilo que qualquer um de vocês fazem vai dar problema lá na frente, até que seja substituído, até que seja consertado. Então todo mundo está interligado, e nós precisamos pensar nisso. Todo mundo está interligado, não só olhar para o outro e dizer, coitadinho, pobrezinho, deixa eu dar R$2 para ele. Isso não vai resolver o problema de ninguém, porque isso não é amor. Isso é apenas uma pena. A pessoa está com pena do outro. O que nós precisamos fazer dentro das nossas paróquias, dentro dos nossos ciclos religiosos, é começar a entender que Deus criou uma humanidade e que essa humanidade precisa não só de Jesus Cristo, de uma forma espiritual e física também, mas precisa entender esse sentimento de coletividade. Precisa entender que se um sofre, todos sofrem. Se um depõe, todos depõem. Se um se alegra, todos se alegram. Afinal, é isso que Jesus Cristo diz para nós. Aprender a chorar com os que choram é muito fácil. É muito fácil chorar com os que choram. É fácil demais. Principalmente quando não é você a razão do choro. Agora, se alegrar com os que se alegram, ser feliz pela vitória do outro, ser feliz pela conquista do outro, entender que a conquista do outro também vai trazer dividendos e vai trazer proventos para você, é algo que a gente precisa entender durante o ano inteiro. Então você vê uma pessoa que nasceu literalmente na vala, na lama, que precisava botar tijolo para poder fugir dos dias de cheia e o esgoto passava para dentro da casa dele, chegar a um mestrado, chegar a um doutorado, ser um professor universitário, trabalhar um profissional liberal ou ser um funcionário público, isso precisa ser motivo de alegria para todos nós, porque isso é graça de Deus na vida daquela pessoa e na vida de todo mundo, porque se é um funcionário, independente de qualquer coisa, ele está ajudando aquele lugar a ser um lugar melhor, aquele lugar a funcionar. Então, pregar a ideia de humanidade. Nós vivemos em uma humanidade. Deus criou o mundo e colocou a humanidade dentro deste mundo para que ela possa viver entre si. E as grandes mazelas que existem ao longo dos anos, desde a história da criação, de Gênesis até o Apocalipse e até os dias de hoje, é quando a humanidade se vira contra ela mesma. E aí você vê claramente isso, a intolerância religiosa, a intolerância étnica, a intolerância civil, a intolerância política e todas as outras coisas mais. O que o senhor acha disso, padre? Eu acho que esse período de final do ano, as pessoas meio que têm um sentimento de fechar para balanço, né? Vamos ver o que está sobrando na prateleira para trocar por um estoque novo. Mas enquanto cristãos, pelo menos é nisso que a gente crê, a gente acredita que Deus criou tudo e coroou a criação com a humanidade. Deus nos fez para sermos senhores e senhoras de um paraíso e perdemos isso por desobediência. O céu se fechou para fora, para a gente, mas antes a gente tinha intimidade com Deus. De modo que o paraíso não era um parque aquático onde você vai no fim de semana, se esbalda e durante a semana a vida é só pagar a conta, tentar emagrecer e esperar o outro dia nascer.
Não, o paraíso era uma constância pela intimidade, pela proximidade com Deus. A gente perde isso pela desobediência, nos afastando de Deus. Deus nos ama tanto que Ele diz o seguinte: se vocês estão indo para longe, se vocês não conseguem subir, então eu desço. Então, Santo Atanásio vai dizer que Deus vai se despir da sua divindade, se revestir da nossa humanidade, para que nós sejamos revestidos de divindade. Voltemos ao nosso local de honra, voltemos à nossa condição de cidadãos e cidadãs de um paraíso, que foi para isso que Deus fez a gente. Então, quando Jesus nasce, e esse eu acho que deve ser o sentimento do cristão, o cristão, ele é reconvidado a se olhar como cidadão do paraíso, cidadão do céu. Eu não nasci para isso. Eu não posso ficar tranquilo, dormir satisfeito, falando de salvação, falando de amor, e achando, por exemplo, que tem imigrantes venezuelanos nas ruas de São Luís, dormindo no chão e está tudo bem, porque isso não é um problema que eu vou resolver. Já que eu não consigo resolver todo mundo, então eu não resolvo nada. Não, eu tenho que me incomodar. Por quê? Porque esse não é o paraíso para que Deus criou. Se eu acredito que o céu se reabre novamente como uma possibilidade, como esperança com o nascimento de Cristo, que é Deus feito homem, que se fez homem por amor a nós, eu preciso agir como alguém que olha para esse mundo de mazelas o tempo todo, como o pastor bem colocou, e busca de alguma forma fazer do mundo esse paraíso de novo, melhorando, ajudando, partindo, partilhando, conduzindo, educando, testemunhando, né? Então, Jesus, a gente comemora cronologicamente no final do ano, mas a cada atitude nossa, a cada pensamento, a cada escolha, a minha língua não foi feita para falar palavras feias, foi feita para louvar o Senhor. As minhas mãos não foram feitas para pegarem coisas sujas, mas para erguer, levantar e louvar a Deus em palavras, em cânticos e júbilos, mas também em ações concretas ao outro. Então eu preciso fazer esse Cristo renascer todo dia, toda hora, até que o Senhor volte. Afinal de contas, Ele prometeu que vai voltar, a gente crê nisso. Mas até Ele voltar, eu preciso enxergar que eu sou estrangeiro aqui. E se eu sou estrangeiro aqui, ainda que eu curta momentos nessa terra que não é minha, mas a minha terra natal e para o qual eu fui feito foi um paraíso. Então eu não posso me contentar com esse mundo tão sujo, tão desigual, tão cheio de preconceitos, de divisões, não é? De desigualdades. Então, esse sentimento do Natal, ainda que ele tenha sido repartido e concentrado, como eu falei, como um saldo de balanço numa loja para o final do ano, ele tem que ser diário, ele tem que ser constante. E ele tem que ser uma prática, como um exercício mesmo, onde você vai lá e busca praticar, e exercitar, e repetir, e melhorar, e aumentar a carga todos os dias. Conseguimos todo dia? Óbvio que não, como não conseguimos outras coisas. Mas não conseguir todo dia não quer dizer que a gente não consiga nunca. Não, a gente consegue. Basta que a gente foque em Jesus, para nós que somos cristãos, foquemos em Jesus. A parte difícil, verdadeiramente difícil, Ele já fez. Ele nos deixou com o Espírito Santo e com a graça para que nós possamos viver no Espírito e movidos pelo Espírito, sermos sal e luz no mundo. Senhores, a gente está chegando no final do programa, não vamos fechar para balanço, mas eu queria que cada um dos senhores pudesse fazer uma reflexão, olhando para o telespectador sobre esse momento, um pouco daquilo que a gente tem falado, da importância de valores como solidariedade, compaixão, amor, não só para esse período, mas para todo o tempo, né? Que eu acho que é o que a gente também tem conversado aqui, e como que isso se relaciona assim com o respeito ao outro, a sua religião, a sua diversidade. Começando por você, Biné, por favor. Bem, esse momento, como nós conversamos aqui no programa sobre a questão também do Natal, é um momento de a gente buscar e doar o amor, a compreensão, como o padre colocou, tornar o Natal o dia a dia. Eu sempre também acredito que a gente não pode viver somente de datas comemorativas, mas essa data a gente tem que intensificar
estar junto, doar e compartilhar o amor com o próximo, com quem está do outro lado, com quem precisa realmente de uma palavra, com continuar o trabalho que nós temos também, o social, que também ajuda o ano todo. Então, acredito que esse período aqui é só mais um momento, mas é importante que a gente mantenha, e o mais importante, a gente manter o respeito e a relação com todas as religiões, porque nós só temos, como foi colocado aqui, o centro de tudo é Deus, o centro de tudo é o Filho de Deus. Então, com toda essa energia, com todo esse momento, eu acredito que é muito importante para que a gente possa ter um 2024 muito melhor, que nos traga saúde, que nos traga segurança, que nos traga muito mais paz e amor ao mundo e ao Brasil. Pastor Davi? Eu queria que você fizesse 3 perguntas. 3 perguntas bem simples todas as vezes que você olhar para um presépio, que você for ao shopping, ou então passar nas luzes de Natal na cidade. Que você fizesse 3 perguntas. A primeira delas, quem é esse menino que está deitado na manjedoura? Por que celebramos ele? Por que nos alegramos pelo nascimento dele? Pergunte para você e busque na palavra de Deus quem é esse menino Deus, o Verbo eterno, aquele que encarnou, aquele que habitou entre nós cheio de graça e formosura. Essa é a primeira pergunta que eu queria que você fizesse. A segunda pergunta que eu queria que você fizesse é o que ele veio fazer aqui. Não só quem é, mas por que ele veio. Por que ele passou 33 anos no meio de nós, por que ele deixou o seu evangelho escrito, registrado, não só por palavras, mas por atos. Por que ele veio encarnar aquele que era maior do que tudo, aquele que é maior do que o infinito, porque criou o infinito, habitou entre nós, para que pudesse nos ensinar. Por que ele fez isso? O que motivou o seu coração a fazer isso nesse momento? Então, essa é a segunda pergunta que eu quero fazer para você. E a terceira pergunta é: o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Ou seja, qual é o impacto na sua vida que o nascimento do Cristo, o nascimento do menino de Deus e o evangelho que ele deixou escrito para nós tem a ver com você, tem o impacto que ele tem na sua vida? Se você fizer essas 3 perguntas no balanço, na reflexão de Natal, nem que seja no dia da ceia, se você fizer essas 3 reflexões, eu creio que você vai começar a entender, não só porque o mundo é dessa forma, porque não consegue entender essas perguntas de quem é o menino Deus e o que ele fez, mas de que ele é a solução para o mundo caótico em que vivemos. Até porque quando ele nasceu, o mundo era tão caótico quanto o mundo que é hoje. Então o que nós precisamos entender é quem é o Cristo, o que ele fez para nós, e o que ele deixou para nós e qual o impacto dele nas nossas vidas. Padre Pablo? Eu faço também um convite a lembrarmos, por exemplo, que quando Jesus se encontrou com alguns dos seus discípulos e apóstolos, ele fez questão de trocar os seus nomes. Então Simão vai ser chamado de Pedro, a pedra, aquele que é forte, resistente, aquele sobre o qual sobre a sua fé se constrói a igreja. Saulo, perseguidor, inimigo, cai do cavalo, fica cego, e quando é batizado, quando é recobrada a sua visão, ele não se enxerga mais como aquele antigo Saulo, mas como uma nova pessoa, e ele se autodeclara Paulo, significa pequeno, humilde, aquele que se coloca a serviço. Entenda que a fé, ela é transformadora. A fé não é uma embalagem de presente, não é uma casca, a fé não é uma fantasia. Aliás, a fé não é uma confraternização de Natal, onde você come muito e comidas diferentes e fica guardando as sobras na geladeira para até quando der. Não, a fé é o dia a dia, é o feijão com arroz, é o cuscuz pela manhã e o café, é o ir e voltar de casa, é nas atitudes para começar no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações com os seus entes queridos e com você mesmo. Isso sim
é a verdadeira fé. Quando a gente conseguir amadurecer e crescer nisso, as outras coisas florescerão. Paz, justiça. Enquanto o cristianismo for encarado por muitos, ou pelo menos por aqueles que estão nas mídias, como uma casca, uma fantasia, como uma capa colocada na hora que a chuva vem, realmente o Natal vai ficar se repetindo só como uma desculpa para trocar presentes e dormir mais tarde de 24 para 25. Mas quando a gente encarar a nossa cidadania cristã, transformada, redimida pelo sangue de Cristo na cruz e ressuscitada com Ele ao terceiro dia, certamente nós conseguiremos ser agentes da paz. Jesus é o príncipe da paz, nós somos súditos desse príncipe. Devemos agir como tal e você também é convidado a agir como tal. Você que é cristão é convidado a agir como tal. Você que não é cristão é convidado a achar isso bonito e agir como tal também. Afinal de contas, quem é que não gosta de paz? Quem é que não gosta de viver bem? Então, é um convite estendido a todos e que nós, como homens e mulheres de boa vontade, buscamos viver juntos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Chegamos ao fim do Contraplano. Você pode acompanhar a reprise desse programa em nossa programação, em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. Um Feliz Natal para você.